Boa tarde. Começando mais uma live terapia, aquela live que eu tenho a pilha de louça para lavar e uma palavra rapidinha para trazer para você. Lucas 19, do 1 ao 10, vai falar sobre o que aconteceu ali com Zaqueu, né? Que ele ouviu que Jesus estava passando e aí Zaqueu subiu na árvore para poder chamar a atenção de Jesus e ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. A primeira pergunta que eu quero te fazer: o que você está fazendo para chamar a atenção de Jesus? Para atrair os olhares de Jesus para você. Seguindo, quando ele subiu ali naquela árvore, porque ele era pequeno, ele precisava ficar alto, né, para ser visto. Era uma multidão, todo mundo ali querendo Jesus. Às vezes, aquilo que você enxerga em você como defeito, como problema, se você ficar preso a isso, apegado a isso, vai te impedir de fazer um monte de coisa. Ele não se prendeu ao fato de ser pequeno. Ele usou aquilo que ele poderia fazer para chamar atenção. Ele usou uma árvore. Aí a gente fica naquela: eu não tenho isso, eu não posso isso, eu sou aquilo, eu tenho tal defeito, eu tenho isso. E quanto mais desculpa a gente dá, menos a gente consegue algo. Menos a gente vai sair do lugar. Tem pessoas que dão tanta desculpa, mas tanta desculpa, que elas permanecem no lugar de vitimismo, no lugar que elas jamais vão crescer, porque elas dão desculpa demais. A pessoa que é boa em dar desculpa, ela não é boa em mais nada. Todas as vezes que você fala algo para ela fazer, ela vai dar uma desculpa, ou seja, você chega com a solução. Rodrigo? Mano, você tá puxando negócio de vidro. Tá, então... Ele não quer soltar. Tá, pega. Pra quem tá caindo de paraquedas, eu tenho um filho de 5 anos que tá de férias e um bebê de 1 ano. E aí os dois estão ali brincando na sala. Voltando. Aí você chega com a solução pra pessoa, ela vai chegar com o problema. Pessoas que são especialistas em darem desculpa. Então não seja esse tipo de pessoa. Zaqueu não tinha tamanho suficiente para Jesus vê-lo. Ele fez o que ele poderia fazer para chamar a atenção de Jesus, ele conseguiu. E qual foi o resultado dele ter feito isso? Que é isso, Felipe? Qual foi o resultado? Jesus falou que ia para a casa dele. Aí agora eu quero te perguntar: se Jesus fosse agora na sua casa, como que ele ia encontrar a sua casa? Se você chamar o seu pastor, aliás, se o seu pastor falar que vai agora na sua casa, sem ter sido, sem ter recebido um convite, se alguém chegar de supetão na sua casa, como que a sua casa tá? Às vezes, a gente arruma a casa quando as pessoas vão, quando a gente convida, quando a pessoa marca de ir, e aí a casa fica um brinco. Só que no dia a dia não é isso. No dia a dia é bagunça, é sujeira, é coisa fora do lugar. E aí isso é aparência, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Se você não mantém a sua casa arrumada diariamente, mas faz isso só quando as pessoas vão, você está sendo hipócrita. Não seja uma pessoa hipócrita, porque você pode esconder para as pessoas, mas Deus está vendo. A gente tem a mania, de achar que quando a gente está fazendo algo, a gente pode olhar para o lado, para o outro não tem ninguém, mas tem alguém que a todo momento para cima da gente está olhando. E aí a sua casa vai revelar a sua alma. Sujeira escondida, gavetas reviradas, aquela sujeira embaixo do tapete, aquele banheiro sujo, aquela comida mal feita, feita de qualquer jeito, de qualquer forma, sem um tempero gostoso, porque tá com raiva, não quer cozinhar. Aí você deve estar pensando: nossa, Natália, você deve amar cozinhar, você deve amar cuidar da casa. Não gosto. Não gosto. Meu sonho é ter uma pessoa para poder cuidar da minha casa, para poder fazer comida. Eu descobri na faculdade de gastronomia que eu não gostava de cozinhar, porque eu jurava que eu gostava de cozinhar e eu não gostava, eu descobri na faculdade. Eu só fiz o primeiro semestre. E foi ali que eu vi: eu não quero isso, saí fora. Só que aí eu casei e eu decidi que eu não queria trabalhar fora, principalmente quando eu tivesse meus filhos. Então, se eu ainda não tenho a vida que eu desejo, o que eu estou fazendo para poder conquistar essa vida? O que eu estou fazendo para quando eu receber essa vida? Porque tem pessoas que estão esperando ter para poder ser. Você não tem que esperar ter dinheiro para poder cuidar da sua casa. Você não tem que esperar ganhar um dinheiro, uma herança, alguma coisa, para você poder realmente ser uma pessoa que cuida da sua casa, que cuida de você.
Um tempo atrás eu fiz uns stories mostrando como que era a minha cama quando eu, né, era solteira. Depois, quando eu casei, um período que a gente ficou na casa da minha mãe antes da gente mudar pra cá, a gente ficou 3 meses, 4 pessoas num quarto. Era colchão no chão, era um berço, e todos os dias eu arrumava o quarto, todos os dias. Tá até salvo aqui no destaques. Acho que é várias dicas. Depois, quem quiser olhar, olha lá. E aí, por quê? Eu já tava imaginando na casa nova, por mais que eu já soubesse, né, que eu ia ter a casa nova, eu tava esperando e tudo, mas eu já estava me comportando como? Eu tava doida pra arrumar minha cama. Minha cama, né, de casal. Ô, Rodrigo, corre aqui, por favor. Eu tava doida já pra arrumar minha cama, pra arrumar o quarto dos meus filhos, aquela coisa. Só que enquanto eu não estava vivendo isso, o ambiente que eu estava era um ambiente arrumado. Era um quarto para nós 4, mas estava sempre arrumado. Colchão no chão, com a cama, com a roupa de cama estendida. Eu jogava cheirinho, eu varria, passava pano. Depois que os meninos acordavam, eu ia lá, arrumava o quarto. Rodrigo, por favor, vem aqui. Eu arrumava o quarto. Então, quando a gente começa... Quando a gente começa a treinar a nossa mente, a mudar o nosso comportamento, a gente não se permite viver na sujeira. Às vezes a pessoa está vivendo na sujeira porque ela cresceu num ambiente sujo, aonde os pais, a mãe, o pai, era uma pessoa que não cuidava da casa, era uma casa toda suja, era uma casa onde você entrava no banheiro, ficava aquelas borboletinhas de sujeira. Era uma casa completamente imunda. E aqui eu não estou falando de dinheiro, porque existem pessoas extremamente caprichosas que não têm dinheiro. Da mesma forma que existem pessoas que são completamente desleixadas, pessoas porcas mesmo, tendo dinheiro. Eu já presenciei, eu já entrei em casa extremamente simples, extremamente humilde, que a comida era maravilhosa, era tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho. E eu já entrei em casa, apartamento milionário, e que era tudo sujo. Não era sujo porque tinha empregada, mas quando a empregada não estava, no final de semana era tudo sujo, era uma bagunça, era tudo revirado. O guarda-roupa era uma bagunça. Não deixa o Felipe bater aí, não. Mãe, que eu coloquei isso tudo aqui no pedaço. Tá. E aí, o que você tá fazendo em relação a isso? É legal limpar a casa? É legal fazer essas coisas? Não, não é. Só que a gente tem que fazer. E aí as pessoas dão desculpa, que não tem tempo, que estão muito ocupadas, muito cansadas. Mas será que essa ocupação não é pelo fato de que é algo que você não quer fazer? Se você chegar agora na minha casa, você vai encontrar a minha cama arrumada, o meu quarto tá arrumado, o quarto dos meus filhos, a roupa de cama tá tudo lá arrumadinha, a cama, né, tá arrumada. Só que tá cheio de brinquedos espalhados, porque eles acabaram de espalhar brinquedo lá, que eles estavam brincando lá. E aí essa é a diferença. Aquela bagunça que foi feita, sabe? E não aquela bagunça que é acumulada. Tem pessoas que você chega na casa, tem roupa no chão. Uma vez eu fui almoçar num lugar e aí falaram assim, lavei o banheiro porque eu sabia que você ia vir, que não sei o quê. Olha isso. Olha isso. E aí como que a pessoa trata os de casa? Lavou o banheiro porque sabia que eu ia, porque eu sou chata, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas a pessoa não faz questão de arrumar o banheiro para as pessoas da casa dela. Eu nem convivo, eu nem tenho vivência com ela. Ela estava preocupada em fazer algo para mim, ao invés de ficar preocupada em fazer para as pessoas da casa. Eu não tenho que lavar meu banheiro porque você vai vir aqui. Eu tenho que lavar meu banheiro porque... Rodrigo, corre aqui. Porque eu moro aqui, eu uso meu banheiro, eu usufruto, eu desfruto. Tem coisa mais gostosa que entrar num banheiro limpinho, cheiroso? Eu lavo para os meus filhos, para o meu marido. Eu não tenho que lavar o meu banheiro porque você vai vir aqui. Porque você vai vir aqui que o banheiro vai estar lavado. É igual quando a gente vê, trazendo isso para o âmbito espiritual. Não, isso não pode não, pode não. Dá um copo para ele, que ele gosta de copo. Dá um copo para ele. Quando a gente vai, por exemplo, no âmbito espiritual,
E aí a pessoa que fala assim, eu vou fazer visita numa casa, e aí lá tem gente endemoniada e tal, eu vou ter que fazer um jejum antes de ir. Você não tem que fazer jejum porque você vai lá. É porque você vai lá. É porque você vai lá que a sua vida, a sua prática de jejum te possibilita ir lá. E aí a gente vê as pessoas nesse erro de achar que a sua vida espiritual, ela tem que ser de acordo com o que você vai fazer. Aquilo que você faz dentro do seu quarto, aquilo que você faz dentro da sua casa. As pessoas não precisam saber, as pessoas não precisam ver. Mas os momentos, as situações é que vão mostrar. Imagina, a pessoa vai expulsar um demônio. É no nome de Jesus? É. Mas a gente biblicamente sabe quando o demônio pega e fala lá, Jesus eu conheço, Paulo também, mas quem é você? Não adianta ter o nome de Jesus na boca se não tem fé, se não tem autoridade, se não tem intimidade, se não tem relacionamento com Deus. E aí passa vergonha. E por que eu tô te falando isso? Porque a sua casa, como ela reflete a sua alma, às vezes o excesso também está refletindo. Tem pessoas que são extremamente chatas com limpeza. Eu já fui em uma casa que tinha uma sala, gente, que as pessoas não podiam entrar. Tem noção do que é isso? Você morar numa casa que você não pode entrar em determinada sala? Isso também não é normal. Tudo extremamente limpo, você não tem liberdade para nada. É completamente diferente de você morar, estar num ambiente que a sujeira é extrema. Teve uma vez que uma pessoa veio aqui na minha casa e aí a mãe da pessoa falou assim, eu não sei exatamente o que, mas eu virei pra pessoa e falei assim, sua mãe falou que não era pra você fazer bagunça, né? E aí a pessoa ficou calada. Então, eu imagino que não deva ter falado algo muito bacana. Por quê? Pessoas que são muito desorganizadas, muito bagunceiras, quando elas veem uma pessoa que é um pouco mais organizada, uma pessoa que realmente cuida do que tem e tudo, elas acham que a pessoa é extremista. E eu não sou extrema. Aqui pode fazer bagunça, eu sou a pessoa que faz bife, que voa gordura até no teto, eu sou a pessoa que frita as coisas. Eu não esquento cabeça com isso, porque depois é só limpar. Eu não vou deixar de comer o que eu tô afim por causa da minha cozinha. Eu não vou deixar de fazer algo, de espalhar brinquedo com os meus filhos. Eu não vou deixar de viver por causa da minha casa. Mas eu preciso entender que eu não posso viver em uma casa suja. E aí, quando você é um pouquinho, né, acima do que a maioria das pessoas são, elas acham que aí você é no extremo, que você tem que ficar engessado, que se chega na casa da pessoa tem que sentar na beirada do sofá, a pessoa não pode ficar à vontade, e não é dessa forma. O que eu tô fazendo aqui? Tô lavando suplá. Suplá não, jogo americano, que o suplá é o negócio de você pôr o prato, né? Um trem assim. Tô aqui lavando, por quê? Porque tava sujo. E aí a gente vai acumulando sujeira, E tudo aquilo que você acumula é difícil para lidar, é difícil para tirar. Se você é uma pessoa que fica acumulando mágoa é uma má água, é uma água parada. Aqui no Brasil a gente fala que a água parada dá dengue, né? Então uma água parada ela vai feder, essa mágoa ela fede. Quanto mais você for guardando, quanto mais tempo você guardar sentimentos ruins, coisas que têm que ser descartadas, tratadas, perdoadas, pior vai ser. Pessoa que fala que é rancorosa, pessoa que fala que guarda tudo, mal sabe ela que ela está prejudicando ela mesma. E aí imagina, se você limpa a sua casa todo dia, você não vai ter dificuldade de manter a sua casa. Por quê? Imagina um banheiro que fica um mês sem lavar, ele vai estar imundo. Agora, se você lava toda semana, ele vai estar limpo. Ou seja, o tempo que você gasta para lavar uma vez por mês, se você fracionar isso, você vai lavar facilmente essas 4 vezes no mês. Quantas coisas que a gente precisa enxergar a importância. Um ambiente limpo, ele traz paz. Deus não é Deus do caos. Deus não é Deus que habita no meio da sujeira, da bagunça. Você pode ver pela construção do templo, você pode ver pela construção da arca.
Tudo foi direcionado por Deus, Ele deu direcionamento de absolutamente tudo. As medidas, os tamanhos. Inclusive hoje à noite, às 19 horas, eu vou fazer uma live sobre a igreja ter começado no Éden. Coisas incríveis. O templo tem uma certa ligação com os evangelhos, então não deixe de assistir hoje às 19 horas. Outra coisa, no Pode Abalar, que é algo que eu criei. Tá aqui no link da minha bio, é só você entrar lá para você ir pro Telegram, aonde eu posto áudio diariamente falando sobre alguma coisa da palavra de Deus. E hoje é o 8º dia, se não me engano, de 21 dias, de 21 nomes do orgulho. Tem coisa que o orgulho consegue se disfarçar muito bem, muito bem. Eu já falei sobre a preguiça, procrastinação, sobre o rancor. Quantas coisas que a gente acha que são esses nomes e na verdade vergonha e na verdade tem a ver com o orgulho. E aí voltando, cuide da sua casa, seja uma pessoa que tem um ambiente arrumado. Se você chegar do trabalho, um dia cansativo, cheio de problemas, cheio de um monte de coisa, e aí você chega e a sua casa tá suja, bagunçada, você vai ficar mais cansado. Eu lembro quando eu tinha 19, 20 anos, não sei, quando eu comecei a trabalhar, eu li um negócio falando sobre você chegar em casa e a cama desarrumada, ela vai te deixar mais cansado. E tinha vezes que eu arrumava a casa a cama e tinha vezes que eu não arrumava. Eu sempre fui uma pessoa de arrumar a cama, mas como eu tinha começado a trabalhar, às vezes eu saía atrasada e não arrumava. E acabou que eu fui deixando isso ficar um pouco mais frequente. E quando eu li isso, eu fiz o teste. Naquele dia, minha cama estava realmente desarrumada. E quando eu cheguei, eu tive essa sensação. No dia seguinte, eu arrumei. Quando eu cheguei e que eu entrei no meu quarto, a cama arrumada, foi uma sensação de paz. De paz. Foi surreal a sensação de paz. Não tem como a gente achar que Deus vai habitar no meio da bagunça, no meio da sujeira, porque isso não combina com Deus. Se não combina com Deus, por que combina com você? Por que uma gaveta com as roupas todas amassadas? Por que um guarda-roupa com as roupas mal penduradas? Por que uma casa com cantos não varridos? Uma casa com cadeiras sujas? Isso não combina com você. Não combina com Deus, não combina com você que é filho, que é a imagem dele. A gente tem que entender isso de forma clara. Ambiente de sujeira, de bagunça. Bagunça combina com caos, com desordem. Combina com o diabo, não combina com Deus. Ambiente tumultuado, aquele ambiente que transmite paz, eu não sei pra você, mas pra mim combina com Deus. E uma casa bagunçada de uma pessoa que é cristã, pra mim não combina. Não combina. Porque se você é cristão e você sabe que Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo com ordem, tudo com decência, Ele foi fazendo as coisas com perfeição, aí por que a sua casa tá imunda? Eu não consigo entender. Eu não acho que seja algo normal, sabe? E aí você precisa analisar por que a sua vida tá desregulada, por que a sua casa tá bagunçada, por que de repente aquilo que era pra você fazer, você não tá fazendo. Não é só a preguiça, o desânimo, o cansaço. Tem coisas mais profundas, tem outras coisas por trás. E se a gente não olha o que está acontecendo, a gente continua vivendo dessa forma, todo errado. Coisa boa é quando alguém chega na minha casa e fala: nossa, sua casa é cheirosa, sua casa é limpinha, sua casa é organizada. Agora imagina se chegasse na minha casa, e aí tem gente que fala, né? Ou não falasse, ficasse calado, ou falasse: nossa, que bagunça. Não, Natália, você não tá conseguindo cuidar da sua casa, não? Porque o fato de eu ter 2 filhos pequenos dificulta um pouco de fazer as coisas. Olha aqui. Dificulta um pouco, mas não me impede de fazer tudo. É um pouco mais complicado? Lógico que é. Eu poderia perfeitamente estar tranquila e tudo, mas filhos, eles conseguem fazer com que as coisas fiquem um pouco mais lentas. Com os de 5 anos é um pouco mais tranquilo, porque ele já entende mais. Então, se eu falar, ó, fica quietinho agora que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou então vem, fica aqui do meu lado. Mas ele tem 1 ano só, não posso exigir que ele vai ficar quieto. Não tem como. E aí, o que eu tenho feito? Conseguido fazer as coisas com ele acordado, principalmente ele. Por quê? Porque quando ele dorme, eu quero ter o meu momento.
Então, para encerrar, se você é mãe e você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, não deixe que a casa e a maternidade te engula. Você precisa ter um tempo para você, você precisa se cuidar, você precisa se amar, você precisa ter esse carinho com você, porque senão a casa e a maternidade vão parecer extremamente... vão ficar muito ruins. Vai ser algo que você não vai querer viver mais, que você não vai querer fazer mais, porque isso suga a gente. Filho suga energia, porque eles têm energia demais, né? Tem hora que eu já não tô dando conta, que eu falo, meu Deus, de onde vai vir a energia? Então, tira um tempo pra você. Às vezes, eles vão dormir, eu durmo junto. Se tiver coisa pra fazer, vai ficar pra depois. Se eu tiver cansada, eu vou dormir, porque eu não posso ficar cuidando deles cansada, sobrecarregada. Se eu ficar cansada demais, como que eu vou conseguir cuidar? Me fala como. Oi, tia, eu acho que vou arrumar minhas gavetas. Corre lá, tia, arruma essas gavetas. Não tem como a gente ficar dando desculpa. Por exemplo, eu conheço pessoas que são solteiras, ou até pessoas que são casadas, pessoas que às vezes não trabalham fora, mas que não cuidam. Não cuidam. E o fato de você ter filho não é motivo para você não fazer. Eu entendo que tem mulheres que têm, por exemplo, gêmeos. Imagina gêmeos de 1 ano, meu Deus. Imagina a pessoa que tem 5, 6, 7 filhos. Eu entendo que é mais complicado, mas a partir do momento que você tem muitos filhos, eu já vi isso de várias pessoas. Eles vão se criando, se cuidando, vira meio que uma comunidade ali. Eles vão se acertando ali entre eles. Mas a questão é, o que você está fazendo dentro da sua situação hoje? Eu ainda não vivo no patamar que eu sonho, que eu desejo. Eu quero sim, igual eu falei, eu tenho vontade de ter uma pessoa para cuidar da minha casa, para cuidar da comida. Mas enquanto eu não vivo isso, eu tenho que fazer. Então, enquanto eu faço, eu tenho que fazer com amor, com excelência. Não é fazer perfeito, é fazer com boa vontade. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Então, eu não tô cozinhando só pro meu marido, para mim, para os meus filhos. Eu não tô arrumando a casa pra gente. Eu tô fazendo tudo como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, eu preciso fazer o meu melhor. Faça o seu melhor. Os filhos estão dormindo, quer dormir? Vai dormir. Quer arrumar o cabelo? Vai arrumar o cabelo. Quer fazer alguma coisa? Pega e faça. Mas faça coisas que te dão prazer. Então, eu gosto de estudar, de ler a Bíblia. Tem cursos que eu tô fazendo. Então, eu aproveito quando eles estão dormindo para eu fazer isso. Agora, eu vou ficar arrumando casa enquanto eles estão dormindo? Não, porque antes eu fazia isso e eu tava ficando sobrecarregada. Era a conta do mais novo dormir, eu ia arrumar a casa. Ele acordava, eu não conseguia fazer nada pra mim. Então, o que eu passei a fazer? Enquanto eles estão acordados, eu vou fazendo as coisas. Acabei de arrumar minha cama. E aí, os dois acordados lá, brincando, meio que ajudava, meio que atrapalhava. O Rodrigo me ajudou a colocar lençol de elástico às vezes solta, né? O Rodrigo me ajudou a colocar o lençol. E aí eu vou fazendo. Por quê? A hora que eles dormirem é o meu momento, é o meu tempo. Não deixe de se cuidar. Porque quando a palavra diz para você amar o próximo como a você, se você não se ama, se você não se cuida, como que você vai amar o próximo? E aí por isso que Jesus até mudou falando para amar o próximo como ele nos amou. Porque cada um ama de um jeito diferente. Tem gente que ama pouco, tem gente que ama muito. Tem gente que nem sabe o que é amor. Então a gente tem que amar como Cristo amou e nos ama. E aí, para finalizar, cuide da sua alma, cuide da sua casa revela a sua alma. Não deixa coisa suja, não deixa coisa quebrada. Tem pessoas que ficam remendando as coisas, quebrou, cola. E eu falo porque eu já fiz isso demais. Aquela pessoa que quebrou a alça, vai lá e cola. Aquela pessoa que um negócio rasgou, vai lá e remenda. Lógico que tem coisas que a gente pode sim consertar. Eu sou super a favor de consertar, no lugar de ficar jogando fora. Só que tem coisas que não tem como, gente. Imagina, por exemplo, esse copo aqui vai e quebra. Eu pego e colo o copo. Sabe? Dá um ar de espírito de pobreza, de sujeira, de miséria mesmo, sabe? De escassez. Você não é a pessoa que precisa ficar nesse ambiente sujo, desleixado, relaxado. Deus não te criou para isso. Não é sobre você ter dinheiro, é sobre ser, não é sobre ter. É sobre o que você faz no ambiente que você vive hoje. Porque tem pessoa que tem dinheiro, né?
E é extremamente relaxada, desleixada, porca, não cuida. E tem pessoas que não têm, mas são extremamente caprichosas. Então, se Jesus chegasse aí hoje na sua casa, como que ele ia encontrar a sua casa? Se um amigo chegar aí, um parente chegar aí de supetão, como que vai estar a sua casa? E aí começa a analisar o que está na sua casa para você analisar sobre a sua alma. Às vezes você está precisando de uma cura, de uma libertação, pedir perdão, liberar perdão. Começa a fazer essa avaliação para você ver aonde que você tem que passar um pano, aonde que você tem que varrer, aonde que você tem que esfregar, aonde que de repente você tem que pegar para jogar fora. Começa a fazer essa análise. A sua casa revela a sua alma. Então até o próximo terapia. Deus abençoe.